O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 15. Krishna obtém benefícios. O abençoado Krishna disse, curvando minha cabeça com grande alegria para aquela massa de energia e esplendor, eu disse estas palavras para a grande divindade, com o coração cheio de felicidade, firmeza em virtude, a morte de inimigos em batalha, a maior fama, o maior poder, devoção ao yoga, tua proximidade, e centenas de filhos, estas são as bênçãos que eu te peço. Assim seja, disse Sankara repetindo as palavras que eu tinha proferido. Depois disto, a Mãe do Universo, a sustentadora de todas as coisas, que purifica todas as coisas, isto é, a esposa de Sarva, aquele vasto receptáculo de penitências, disse como uma alma controlada estas palavras para mim. O pujante Madeva te concedeu, ó impecável, um filho que se chamará Samva. Peça de mim também 8 bênçãos que tu escolheres. Eu irei sem dúvida concedi-las para ti. Reverenciando-a como uma inclinação de minha cabeça, eu disse para ela, ó filho de Pandu, eu te peço falta de raiva contra os brahmanas, benevolência de meu pai, 100 filhos, os maiores prazeres, amor por minha família, a benevolência de minha mãe, a obtenção de paz e tranquilidade, e inteligência em todas as ações. Uma disse, será exatamente assim, ó tu que possuis destreza e força iguais àquelas de um celestial. Eu nunca digo o que é falso. Tu terás 16.000 esposas. Teu amor por elas e o delas por ti também será ilimitado. De todos os teus parentes também, tu receberás a maior afeição. Teu corpo também será mais belo. 7.000 convidados se alimentarão diariamente no teu palácio. Vasudeva continuou. Tendo assim me concedido bênçãos, o Deus e a deusa, ó Bharata, desapareceram com seus ganas, ó o irmão mais velho de Bhima. Todos aqueles fatos maravilhosos eu relatei integralmente, ó o melhor dos reis, para aquele Brahmana de grande energia, isto é, Upamanyu, de quem eu tinha obtido Diksha antes de adorar Mahadeva. Reverenciando o grande Deus, Upamanyu me disse estas palavras. Upamanyu disse, não há divindade como Sarva. Não há fim ou refúgio como Sarva. Não há alguém que possa dar tantas ou semelhantes bênçãos sublimes. Não há alguém que seja igual a ele em batalha. Capítulo 16. Upamanyu completa a descrição do Rishi Tamdi adorando Mahadeva. Upamanyu disse, havia na era Krita, ó majestade, o Rishi célebre sob o nome de Tamdi. Com grande devoção de coração ele adorou, com a ajuda de meditação e yoga, o grande Deus por 10.000 anos. Ouça-me enquanto eu te digo o fruto ou recompensa que ele colheu de tal devoção extraordinária. Ele conseguiu contemplar Mahadeva e o louvou por proferir alguns hinos. Pensando, com a ajuda de suas penitências, nele que é a alma suprema e que é imutável e sem deterioração, Tamdi ficou muito admirado e disse estas palavras. Eu procuro a proteção dele a quem os Sankhya's descrevem e os Yogins consideram como o supremo, o principal, o Purusha, aquele que permeia todas as coisas, e o mestre de todos os objetos existentes, dele que, os eruditos dizem, é a causa da criação e da destruição do universo. Dele que é superior a todos os celestiais, aos Asuras, e aos Munis, dele que não tem nada superior, que é não nascido, que é o Senhor de todas as coisas, que não tem início nem fim, e que é dotado de força suprema, que é possuidor da maior bem-aventurança, e que é refulgente e impecável. Depois que ele tinha dito estas palavras, Tamdi viu à sua frente aquele oceano de penitências, aquela grande divindade que é imutável e imperecível, que é sem comparação, que é inconcebível, que é eterna, e que é sem qualquer mudança, que é indivisível, que é completa, que é Brahma, que transcende todos os atributos, e que é dotada de atributos, que é o maior deleite dos yogins, que é sem deterioração, que é chamado de emancipação, que é um refúgio da mente, de Indra, de Agni, do Deus do vento, do universo inteiro, e do avô Brahma, que não pode ser concebido pela mente, que é sem mutação de qualquer tipo, que é puro, que pode ser apreendido somente pela compreensão e que é imaterial como a mente,
que é difícil de ser compreendido, que não pode ser medido, que é difícil de ser alcançado por pessoas de almas impuras, que é a origem do universo, e que transcende o universo e o atributo de escuridão, que é antigo, que é Purusha, que possui refulgência, e que é maior do que o maior. O Rishi também, desejoso de ver a ele que se fazendo dotado de ares vitais reside no que resulta disto, isto é, Jiva, na forma daquela refulgência que é chamada de mente, passou muitos anos na prática de austeridades severas, e tendo conseguido contemplá-lo como a recompensa daquelas penitências, ele louvou o grande Deus nos seguintes termos. Tandi disse: Tu és o mais sagrado dos sagrados e o refúgio de tudo, ó o principal de todos os seres, dotados da inteligência. Tu és a energia mais feroz de todos os tipos de energia. Tu és a penitência mais austera de todas as penitências. Tu, ó o pujante, és o generoso concessor de bênçãos. Tu és a verdade suprema. Saudações para ti, ó alto de 1000 raios, e, ó o refúgio de toda felicidade. Tu és o dador daquele nirvana pelo qual, ó o pujante, Yatis, temendo nascimento e morte, se esforçam tão arduamente. O avô Brahma, ele disse em sacrifícios, Indra, Vishnu, os Visvadevas, os grandes rishis, são incapazes de compreender a ti e a tua natureza real. Como então pessoas como nós podem esperar te compreender? De ti flui tudo. Sobre ti repousa tudo. Tu és chamado de Kala, tu és chamado de Purusha, tu és chamado de Brahma. Rishis celestes conhecedores dos Puranas dizem que tu tens 3 corpos, isto é, aqueles relativos a Kalas, aqueles relativos a Purusha, e aqueles relativos a Brahma ou as 3 formas, a saber, Brahma, Vishnu e Rudra. Tu és Adi Purusha, ocupando o corpo físico da cabeça aos pés. Tu és Adi Atma, que ocupa o corpo interno. Tu és Adi Bhuta, elementos primordiais, olhos, ouvidos, etc. E Adi Daivata, sol, lua, etc., que controlam os Bhutas. Tu és Adi Loka, que ocupa os Lokas. Adi Vijnanam, que ocupa o plano da consciência, e Adi Yajna, que dirige os sacrifícios, residindo no coração dos Jivas. Homens de sabedoria, quando eles conseguem conhecer a ti que resides neles mesmos e que és incapaz de ser conhecido pelos próprios deuses, se tornam livres de todos os vínculos e passam para um estado de existência que transcende toda a tristeza. Isto é, eles alcançam a emancipação quando eles te veem no firmamento dos seus próprios corações, ou conseguem identificar suas próprias almas contigo. Aqueles que não desejam te conhecer, ó alto de grande pujança, têm que passar por inúmeros nascimentos e mortes. Tu és a porta do céu e da emancipação. Tu és aquele que projeta todos os seres na existência e que os recolhe novamente em ti mesmo. Tu és o grande doador. Tu és céu, tu és emancipação, tu és desejo, a semente da ação. Tu és cólera que inspira criaturas. Tu és Sattva, tu és Rajas, tu és Tamas, tu és as regiões inferiores, e tu és as regiões superiores. Tu és o avô Brahma, tu és Bhava, tu és Vishnu, tu és Skanda, tu és Indra, tu és Savitri, tu és Yama, tu és Varuna, Soma, tu és Datri, tu és Manu, tu és Vidatri, tu és Kuvera, o Senhor dos Tesouros. Tu és terra, tu és vento, tu és água, tu és Agni, tu és espaço, tu és a fala, tu és a compreensão, tu és firmeza, tu és inteligência, tu és as ações que as criaturas fazem, tu és verdade, tu és mentira, tu és existente e tu és inexistente. Tu és os sentidos, tu és aquilo que transcende Prakriti, tu és imutável. Tu és superior ao universo de objetos existentes, tu és superior ao universo de objetos inexistentes, tu és capaz de ser concebido, tu és incapaz de ser concebido. Aquilo que é o Brahman Supremo, que é a maior entidade, que é o objetivo dos Sankhya's e dos Yogins, é, sem dúvida, idêntico a ti. Na verdade, eu fui recompensado por ti hoje por tu teres me concedido uma visão da tua forma. Eu alcancei o fim ao qual somente os justos alcançam. Eu fui recompensado com aquele fim que é solicitado por pessoas cujas compreensões estão purificadas pelo conhecimento. Pai, tanto tempo eu estava imerso em ignorância. Por este longo período eu fui um tolo insensato, já que eu não tinha conhecimento de ti que és a divindade suprema, tu que és o único ente eterno que pode ser conhecido somente por todas as pessoas dotadas de sabedoria.
No decorrer de vidas inumeráveis eu finalmente consegui obter aquela devoção por ti pela qual tu te revelaste para mim. Ó tu que estás sempre inclinado a estender tua graça àqueles que são devotados a ti. Aquele que consegue te conhecer está habilitado para desfrutar da imortalidade. Tu és aquele que é sempre um mistério para os deuses, os asuras, e os ascetas. Brahman está oculto na caverna do coração. Os próprios ascetas não podem vê-lo ou conhecê-lo. Tu és aquela divindade pujante que é o fazedor de tudo e cuja face está virada para todas as direções. Tu és a alma de todas as coisas, tu vês todas as coisas, tu permeias todas as coisas, e tu conheces todas as coisas. Tu fazes um corpo para ti mesmo, e carregas aquele corpo. Tu és um ser incorporado. Tu desfrutas de um corpo, e tu és o refúgio de todas as criaturas incorporadas. Tu és o criador dos ares vitais, tu possuis os ares vitais, tu és alguém que é dotado de ares vitais, tu és o dador dos ares vitais, e tu és o refúgio de todos os seres dotados de ares vitais. Tu és aquele Adhyatma que é um refúgio de todas as pessoas justas, que são dedicadas à meditação e yoga e conhecedoras da alma e que estão desejosas de evitar renascimento. Na verdade, tu és aquele Senhor Supremo que é idêntico àquele refúgio. Tu és o dador para todas as criaturas dos fins que vêm a ser delas, repletos de felicidade ou miséria. Tu és aquele que ordena todos os seres criados, ao nascimento e morte. Tu és o Senhor pujante, que concede sucesso para rishis, coroados com sucesso com relação à realização de seus desejos. Tendo criado todos os mundos começando com Bhu, em seguida vem Bhuva, Sva, Mara, Jana, Tapa, e Satya, junto com todos os habitantes do céu, tu sustentas e nutres eles todos, te distribuindo nas tuas 8 formas bem conhecidas. As 8 formas bem conhecidas de Madeva são água, fogo, Otri, sol, lua, espaço, terra e vento. Em sua forma de água ele é chamado de Bhava, naquela de fogo ele é chamado de Rudra. Na de Otri ele é chamado de Pasupati, na do Sol ele é chamado de Isana, na da Lua ele é chamado de Madeva, na de Espaço ele é chamado de Bhima, na de Terra ele é chamado de Sattva, e na de Vento ele é chamado de Ubra. De ti flui tudo. Sobre ti se apoiam todas as coisas. Todas as coisas, além disso, desaparecem em ti. Tu és o único objeto que é eterno. Tu és aquela região de verdade a qual é procurada pelos justos e considerada por eles como a mais sublime. Tu és aquela cessação de existência individual que os yogins procuram. Tu és aquela unidade que é buscada pelas pessoas familiarizadas com a alma. Brahma e os Siddhas, explanando os mantras, te ocultaram em uma caverna para impedir as divindades e asuras seres humanos de te ver. A caverna das escrituras, ou textos difíceis. Embora tu residas no coração, contudo tu estás oculto. Por essa razão, entorpecidos por ti, divindades e asuras e seres humanos são todos incapazes de te compreender, ó Bhava, realmente e em todos os teus detalhes. Para aquelas pessoas que conseguem te alcançar depois de terem se purificado pela devoção, tu mostras a ti mesmo por tua própria vontade, ó tu que resides em todos os corações. Estas pessoas não têm que fazer quaisquer esforços extraordinários para te ver. Sua devoção é suficiente para te induzir a te mostrares para elas. Por te conhecer alguém pode evitar morte e renascimento. Tu és o maior objeto de conhecimento. Por te conhecer nenhum objeto superior permanece para alguém conhecer. Tu és o objeto de conquista mais importante. A pessoa que é realmente sábia, por te alcançar, pensa que não há objetivo superior para alcançar. Por alcançar a ti que és extremamente sutil e que és o maior objeto de aquisição, o homem de sabedoria se torna imortal e imutável. Os seguidores do sistema Sankhya, bem familiarizados com sua própria filosofia e possuidores de um conhecimento dos atributos, de Sattva, Rajas e Tamas, e daqueles chamados de tópicos da investigação, aqueles homens eruditos que transcendem o destrutível por obterem um conhecimento do sutil ou indestrutível, conseguem, por te conhecerem, se libertar de todos os vínculos. Pessoas conhecedoras dos Vedas te consideram como o único objeto de conhecimento, o qual tem sido explicado nos Vedantas.
Estes homens, dedicados ao controle das respirações, sempre meditam em ti e finalmente entram em ti como seu fim mais sublime. No carro feito de aqueles homens entram em Mahesvara. Daquilo que é chamado de Devayana, o caminho das divindades, pelo qual os mortos alcançam o sol, tu és a porta chamada Aditya. Tu és, além disso, a porta chamada Chandramas, daquele que é chamado de Pitrayana, o caminho dos Pitris, pelo qual os mortos alcançam a lua. Tu és Kasta, tu és os pontos do horizonte, tu és o ano, e tu és os Yugas. Tu és a soberania dos céus, tu és a soberania da terra, tu és as declinações do norte e do sul. O avô Brahma antigamente proferiu teus louvores, ó tu que és chamado de Nilaroita, azul e vermelho, por recitar diversos hinos e te incitar a criar criaturas vivas. Brahmanas conhecedores dos rishis te louvam por proferirem rishis, te considerando como independente de todas as coisas e como desprovido de todas as formas. Adiários, em sacrifícios, derramam libações, enquanto proferem ajustes, em honra de ti que és o único objeto de conhecimento, de acordo com os 3 modos bem conhecidos. Isto é, os ritos inculcados nos Shrutis, os métodos prescritos nos Smritis, e dhyana ou meditação. Pessoas de compreensões purificadas, que estão familiarizadas com os samas, te cantam com a ajuda de samas. Aquelas pessoas regeneradas, também, que estão familiarizadas com os atarvas, te louvam como Rita, como verdade, como o mais sublime, e como Brahma. Tu és a maior causa, de onde sacrifício tem fluído. Tu és o Senhor, e tu és supremo. A noite e o dia são teu sentido de audição e o sentido de visão. As quinzenas e meses são tua cabeça e braços. As estações são tua energia, penitência são tua paciência, e o ano é teu ânus, coxas e pés. Tu és Mritil, tu és Yama, tu és Uttasana, tu és Kala, tu és dotado de rapidez a respeito da destruição, tu és a causa original do tempo, e tu és o tempo eterno. Tu és Chandramas e Aditya com todas as estrelas e planetas e a atmosfera que enche o espaço. Tu és a estrela polar, tu és a constelação chamada de 7 rishis, tu és as 7 regiões começando com Bu. Tu és Pradhana e Mahat, tu és imanifesto, e tu és este mundo. Tu és o universo começando com Brahman e terminando com as formas mais inferiores de vegetação. Tu és o início ou a causa original de todas as criaturas. Tu és as 8 Prakritis. Com a Prakriti original, os 7 começando com Mahat e Ahankara e contando os 5 Tanmatras. Tu estás, além disso, acima das 8 Prakritis. Tudo que existe representa uma porção do teu eu divino. Tu és aquela felicidade suprema a qual também é eterna. Tu és o fim que é alcançado por todas as coisas. Tu és aquela existência superior que é procurada pelos justos. Tu és aquele estado que é livre de toda a ansiedade. Tu és Brahman eterno. Tu és aquele estado mais sublime que constitui a meditação de pessoas versadas nas escrituras e nos Vedangas. Tu és o maior Kasta, tu és o maior Kala. Tu és o maior sucesso, e tu és o maior refúgio. Tu és a maior tranquilidade. Tu és a cessação de existência. Por te alcançar, Yogins pensam que eles obtiveram um maior êxito que está aberto para eles. Tu és contentamento, tu és sucesso, tu és os Ruti, e tu és os Mriti. Tu és aquele refúgio da alma pelo qual os Yogins se esforçam, e tu és aquele Prati indestrutível o qual homens de conhecimento procuram. Tu és, sem dúvida, aquele fim que tem em vista aquelas pessoas que estão habituadas a sacrifícios e que despejam libações sacrificais, impelidas por desejos específicos, e que fazem grandes doações em tais ocasiões. Tu és aquele fim elevado que é procurado por pessoas que desgastam e ressecam seus corpos com penitências severas, com recitações contínuas, com aqueles votos e jejuns rígidos e que pertencem às suas vidas tranquilas, e com outros meios de autoaflição. Ó Eterno, tu és aquele fim que é daqueles que estão desapegados de todas as coisas e que têm renunciado a todas as ações. Tu, ó Eterno, és aquele fim o qual é daqueles que estão desejosos de obter emancipação do renascimento, que vivem em dissociação de todos os prazeres, e que desejam a aniquilação dos elementos Prakriti.
Tu és aquele fim sublime, ó ilustre, que é indescritível, que é imaculado, que é o único imutável, e que é daqueles que são devotados ao conhecimento e ciência. Estes são os 5 fins que foram declarados nos Vedas e nas Escrituras e nos Puranas. É pela tua graça que pessoas alcançam aqueles fins, ou, se elas fracassam em alcançá-los, é por tua graça ser negada para eles. Foi dessa maneira que Tandin, que era uma vasta pilha de penitências, louvou Isana. E ele cantou também aquele Brahman sublime que foi cantado antigamente pelo próprio Criador, em honra de Madeva. O Pamandio continuou, assim elogiado por aquele proferidor de Brahma, isto é, Tandin, Madeva, aquela divindade ilustre e pujante, que estava acompanhado por sua esposa Uma, disse estas palavras. Tandi em seguida tinha dito, nem Brahma, nem Indra nem Vishnu, nem os Visvedevas, nem os grandes rishis, te conhecem. Satisfeito por isto, Shiva disse as seguintes palavras. O santo disse, tu serás indestrutível e eterno. Tu serás livre de toda a tristeza. Grande fama será tua. Tu serás dotado de energia. Conhecimento espiritual será teu. Todos os rishis irão te procurar, e teu filho, pela minha graça, se tornará o autor de sutras, ó o principal das pessoas regeneradas. Quais desejos teus eu concederei hoje? Diga-me, ó filho, quais são aqueles objetos que tu desejas? Nisto, Tandi uniu suas mãos e disse. Ó Senhor, que minha devoção por ti seja constante. O Pamandio continuou. Tendo dado para Tandi estas bênçãos e tendo recebido as adorações das divindades e dos rishis, a grande divindade desapareceu. Quando a divindade ilustre, ó Senhor dos Yadavas, desapareceu assim com todos os seus seguidores, o rishi veio ao meu retiro e me disse tudo o que tinha acontecido a ele. Ouça, ó o principal dos homens, todos aqueles nomes célebres, de Madeva, que Tandi disse para mim para teu êxito espiritual. O avô recitou uma vez 10.000 nomes, que se aplicam a Madeva. Nas escrituras se encontram 1000 nomes, daquela divindade ilustre. Estes nomes não são conhecidos por todos. Ó tu que transcendes a destruição, antigamente, o avô Brahma proferiu estes nomes para adorar a divindade de grande alma. Tendo-os adquirido pela graça do avô, Tandi os comunicou para mim.